Iniciando aqui, vou começar uma gravação onde eu vou demonstrar como efetuo uma solda em um circuito impresso. Essa aqui foi um pedido do amigo meu, o Ingo, que fez esse pedido. Ingo, me perdoe se a pronúncia não está correta do seu nome, mas é assim que eu consegui pronunciar, tá? Então vou fazer aqui um vídeo onde demonstro como eu efetuo uma solda ou dessolda de um circuito impresso. Primeira coisa que eu observo, vamos compor que esse aqui é um circuito impresso onde eu quero subtrair um componente. Eu observo primeiro o estado da placa, como ela se encontra. Aqui tem fluxo de solda, que deixaram essas borras aqui mais escurecidas, são fluxos de solda que normalmente alguns técnicos não tiram, certo? Não seria nem um verniz. Aí o que acontece? Eu utilizo ou thinner ou então álcool isopropílico. O thinner teria que ser de baixa densidade, tá? Não pode ser aquele thinner de alta densidade não, devido ao próprio cheiro e também a fase de corroer a própria placa aqui, danificar a placa. Então aqui eu vou limpar primeiro ponto aonde eu vou efetuar de solda. Por quê? Porque sempre fica gordura, poeira sobre a solda, então dificulta muito a dissolda do circuito. Então eu prefiro fazer essa limpeza primeiro. Depois dessa limpeza, aí eu vou observar se a solda vai ficar fácil de subtrair. Se não for fácil de subtrair, ainda vou demonstrar outros métodos que eu utilizo para subtraí-la, tá ok? Então vou utilizar aqui primeiro uma solda grossa, que seriam as soldas mais pesadas aqui, e depois eu irei demonstrar para vocês com soldas menores. Então aqui com essa solda maior, eu posso utilizar, vou utilizar um ferro de solda, aonde vocês estão observando que a solda sempre deixa resíduos sobre a ponta. Então essa ponta aqui está com resíduo. Como é que eu vou retirar esse resíduo? Eu posso tirar tanto com um pano úmido, umedecido na base de água, tá? Ou então aquela esponja, uma esponja que é utilizada, que a gente pode comprar em qualquer loja. A gente utiliza essa esponja, bota no suporte de ferro e aonde vai pegar e fazer a limpeza do bico. Então eu vou utilizar aqui a limpeza, onde eu vou demonstrar para vocês como fica o estado do aparelho. Aqui ó, o ferro de solda ficou perfeito, ficou bem mais limpo aqui. Então agora eu vou subtrair essa solda aqui. Como eu fiz a limpeza, vou primeiro fazer o teste para ver se ela amolece sem eu fazer um outro teste. Então aqui, ó, facilitou muito a dissolda, tá? Agora eu utilizo um sugador, aonde foi efetuada a subtração. Então vocês observem, ó, todo ponto aqui foi subtraído corretamente. Certo, foi feita, vamos considerar que eu fiz a subtração de vários pontos aqui para substituir o componente. Então vamos considerar primeiro esse ponto de subtração. Então subtrair, vou fazer outra subtração aqui, certo? E nesse ponto aqui eu tenho a extração da solda por completo. Tá? Então o que acontece? Agora, depois que eu fiz a subtração da solda, obviamente será a substituição do componente. Como eu estou utilizando isso aqui como exemplo, considero que o componente já foi instalado. Para efetuar a solda, então eu coloco a solda sobre o ponto onde será soldado e encosto o ferro de solda. E deixo a solda ferver, ó. Você pode ver aquela borbulha e até ela ficar no nível prata. Ó, pode ver, ó, derrete completamente, puxa o ferro de solda, pronto. Já está feita a solda. Vamos no outro ponto aqui. Então vamos pegar e colocar. Vocês podem observar que ela vai chegar a um ponto de fusão aonde vai ferver. E depois que ela estiver já em ponto prata assim, eu faço a solda perfeita. Certo? Então aqui fica para todos os pontos que eu for efetuar essa solda. Então está aqui, ó. Pronto. 3 pontos ressoldados e as soldas semelhantes às anteriores. Claro que agora elas estão mais novas, estão com um brilho muito maior. Agora vamos considerar que a solda não teve facilidade. Eu apliquei o ferro de solda sobre o ponto de subtração e a solda não saiu com facilidade. Uma dica que eu dou é vocês pegarem a própria solda, o que você irá utilizar para efetuar a solda do aparelho. Então você aplica um pouquinho na ponta do ferro e acrescenta na área que você quer soldar. O ponto de fusão da solda levará a outra a entrar em ponto de fusão, derretendo, e aonde você poderá subtrair com maior facilidade. Então aqui já está demonstrado a subtração, certo? Então o sugador esse sugador aqui eu estou utilizando nesse ponto aqui uma camisinha, que a gente chama de camisinha. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar aqui. Essa camisinha aqui, na verdade, ela pode ser comprada. Vocês podem comprar essa camisinha em qualquer loja de eletrônica, você vai comprar a camisinha. Ou então pegar
playbacks utilizados, aquela chupeta, recortar e pegar e subtrair aquela parte de borracha dela e colocar como camisinha. Muito mais barato e muito mais durável até, tá certo? Então é onde que eu demonstro para vocês que a economia e também a reciclagem das peças que a gente vai utilizando dentro do circuito, dentro da própria oficina. Então vamos agora, eu vou demonstrei um ponto de soldas mais grossas, aonde agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é subtraído de solda. Aqui, ó, isso aqui foi tirado desse ponto aí. Esse tucho de solda aqui todinho aqui foi retirado desse ponto agora que eu desoldei, tá? Então coloco aqui, limpei o bico do sugador e vou partir agora, vou mostrar um ponto de solda mais fina ou médio, terminais menores. Então vamos colocar aqui na posição. Como eu estou explicando, isso aqui é uma apresentação para um pedido, tá? Atendendo a um pedido. Obviamente, se vocês quiserem ter algo que vocês tenham dúvidas e vocês queiram que eu apresente um vídeo aqui, irei fazer esse estudo e logo após irei fazer a apresentação dele. Então agora eu vou ver se eu consigo dar um zoom maior aqui para colocar o ponto de solda. Isso. Pronto. Consegui aqui obter um ponto que seria esses terminais aqui, são menores, tá? São menores, onde aqui eu tenho a linha de um transistor, porque eu reconheço devido ao desenho, tá? E aqui é outros resistores, ó, devido ao próprio código, o jumper. Então eu vou desoldar esses terminais menores, vou fazer o mesmo processo de limpeza. Aqui não tem fluxo nenhum, então eu não preciso nem utilizar o thinner. Agora eu vou limpar o bico do ferro de solda. Pronto, deixando ele bem no ponto certinho. Agora eu vou tentar desoldar aqui. Vamos lá. Então a subtração fica perfeita. Então vocês podem observar que foi subtraído perfeitamente o terminal, totalmente limpo. Então se eu quiser retirar o componente, será retirado com facilidade. Então vamos aqui mais um. Só um terminal. Eu só quero fazer uma demonstração para vocês. Obviamente nas videoaulas que sempre eu monto, eu vou colocar com outros padrões de soldas, mas isso aqui eu só estou fazendo uma apresentação para o meu amigo Ingo, que está lá feliz, que vai ficar famoso aqui com a linha de solda que eu demonstrei para ele, que ele fez esse pedido. Tá ok, Ingo? Então vamos lá. Um garoto batalhador, um garoto bem esforçado, do maior apoio. Ele está aprendendo aos pouquinhos, através de perguntas, faz perguntas, indaga, questiona, gosto muito disso. Então é onde que eu estou tentando auxiliar, sempre que eu puder auxiliá-lo, estará sendo feito alguma coisa aqui para apresentar para ele, tá? Então aqui vocês viram que só apliquei um pouco de solda, não precisa ser em excesso, e aonde foi feito a fusão da solda e a conexão do componente. Então, depois de terminado, aí o que você faz? Como a área ali você pode ver que está meio fosqueada, então devido ao próprio fluxo da solda, então eu aplico o thinner, lavo a região e vocês podem ver que está limpinho e está perfeito a solda. Tá ok? Então aqui ficou esse ponto, deixa eu apresentar aqui, ficou esse ponto que eu mexi na solda e esse daqui. Tá? Então aqui, terminando, concluindo, outra coisa que a gente chama, que normalmente chama a atenção de alguns técnicos, sempre que eu estou comentando com alguns alunos ou técnicos em relação ao termo solda fria. A solda fria, na realidade, é provocada devido ao próprio fluxo que fica. A solda, essas soldas mais novas, mais potentes, que são boas de qualidade, elas têm um fluxo interno. Então se você fizer qualquer efeito de solda que você fizer em qualquer componente, ela vai soltar o próprio fluxo dela já. Esse fluxo vai ficar, o excesso vai ficar na lateral da solda e o restante vai ficar inserido dentro da solda. Esse excesso que deve ser retirado. Por quê? Se você deixá-lo dentro da solda, quando o aparelho começar a aquecer, obviamente tudo aquece dentro do aparelho eletrônico. Esse fluxo que ficou externo, ele vai derreter e vai entrar dentro da solda. Vai entrando dentro da solda, onde poderá provocar esses pontos aqui. Deixa eu mostrar aqui uma área aqui. Deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui, ó,
tem uma questão de solda aqui, alguns dois terminais aqui, nesse outro aqui, deixa eu mostrar mais aqui, esse aqui também tem, aonde pode-se observar que há uma fissura na lateral do terminal. Essa fissura foi provocada como chamado solda fria, tá? Então, para você efetuar. Aí alguns técnicos ou pessoas que inaptas, elas vão fazer o quê? Elas vão pegar e meter solda aqui por cima. Pronto, ó. Vamos botar solda por cima. Ficou legal. Pronto. E corrigiu, ó, ficou soldado, belezinha. Mas eu não aconselho isso. Eu aconselho a você retirar a solda. Até pode colocar solda nova por cima para retirar com maior facilidade. Depois que você retirou a solda, pronto. Aí você pode soldar por cima de novo do componente, onde você vai soldar com maior facilidade e vai evitar que aquele defeito causado anteriormente fique no terminal desse componente, tá? Então aqui finalizando a área de solda e agradeço ao pedido do meu amigo Ingo, repetindo de novo, ele que fez esse pedido. E se você tem algum pedido de algum evento que não esteja tendo facilidade de executar na sua bancada, seja exemplos simples, tá? Pode fazer o pedido, irei fazer a avaliação e depois, logo após, irei efetuar o evento aqui na prática. Certinho? Então um abraço a todos e obrigado por continuarem assistindo aos meus vídeos de eletrônica.